Bem-vindo, pessoal, vamos lá, mais um videozinho para vocês aí, interessante, um setupzinho aí muito comentado, muito utilizado. Quem utiliza muito esse setup é o Palex, tá? O Palex utiliza demais, é o mestre desse setup aí, pode assim dizer, tá? Já vi também outras pessoas falando desse setup, mas ele é o que eu vejo que mais utiliza no dia a dia, tá? Eu já utilizei algumas vezes, acho que é um setup muito bom, tá? Que é o setup 9.4. É um setup de correção do Larry Willis. E eu vou passar ele aqui para vocês, da minha forma que eu enxergo, os melhores momentos para utilizar esse setup, tá? E creio que vocês vão entender e vão gostar muito e vão utilizar muito essa forma de utilizar esse setup. E vocês vão ver que é um setup muito assertivo, principalmente no mercado brasileiro, tá? O ideal é que a gente trabalhe esse setup em prazos de 15 minutos ou mais, tá? Prazo de 5 minutos ele já fica um pouco ruim, vocês vão entender o porquê. Mas de 15, 60 diário é um setup muito bom de operar. No diário então é sensacional, tá? No diário ele é sensacional esse setup. Então o ideal é a gente botar sempre no diário, tá? Então deixa eu puxar a tela para baixo aqui, pegar um rabiscador para a gente começar a desenhar aqui, igual a gente fez nos outros e mostrar como que funciona. Deixa eu pegar aqui um point fix. E vamos lá. Então, como a gente faz sempre, vamos colocar aqui, então ele é um setup 9.4, que é um setup de correção, tá? Correção. Então vamos colocar aqui, só para ficar na tela, enquanto a gente explica para vocês entenderem. Isso é para fixar na cabeça, tá? Até pôr maior aqui, ó. Tá? Então ele é um setup 9.4 de correção. Então o que acontece? Apesar dele ser um setup de correção, é a mesma coisa que eu falei para vocês dos outros setups, dos 9.2, 9.3 e 9.4, que ele é um setup de correção, mas ele é um setup de seguidor de tendência, tá? Então isso é importante. Então, seguidor de tendência. Por quê? Porque muita gente pega esse setup, e eu vejo o pessoal falar no chat, falar nos lugares assim que a gente tem contato. Ah, deu um 9.4 aqui, mas em momentos completamente diferentes, momentos que o ativo não está em tendência. Então, mesma coisa dos outros setups, esse setup ele é bom quando você tem um ativo em tendência. Então você vai ter uma média de 9 vindo e seguindo uma tendência. Então você tem uma média de 9 direcional. Você tem uma média de 9 que está direcional. Isso é muito importante, vocês têm que pôr isso na sua cabeça. Não adianta você operar esses setups 9.2, 9.3 com a média de 9 assim, ó, que vocês vão tomar stop toda hora, tá? Muito importante. Então ele é um setup que ele é seguidor de tendência. Vamos começar por aí, tá? Então, vamos começar nossos desenhos aqui. Então a gente tem o ativo, né? Então vamos fazer os candlezinhos para ficar bonitinho, tá? Então, o ativo tá indo, mesma coisa dos outros, ele tá fazendo um movimento ascendente, tá? Aí você lembra que nos outros, o que acontecia? Você tinha uma correção. Esse aqui independe, tá? O número de candles. Você tem uma correção. E depois você tinha um trigger, que era um triggerzinho, por exemplo, quando ele rompe a máxima, tá? Isso era o 9.3, por exemplo, é esse aqui. Qual é a diferença do 9.4? O 9.4, a gente vai ter a média. Deixa eu pegar lá. Dá uma cor que eu ponho na tela para vocês entenderem. Então a gente tem a média, por exemplo, aqui, tá? No 9.3, a gente tem o que? O ativo ele faz a acelerada, né? Então recapitulando do vídeo passado. Aí a gente tem a correção, por exemplo, ela para na 9 e o ativo retoma e você tem um triggerzinho de entrada na superação dessa máxima aqui, tá? Esse era o 9.3. Agora vamos fazer o 9.4. Qual a diferença do 9.4? A diferença é que você vai ter a média normal, só que em algum momento a média ela vai dar uma quebradinha assim, ó.
ela vai fazer essa embarrigada aqui, ó. Por quê? Porque o preço ele vai violar, vai fechar abaixo da média. Vocês vão entender. Então, nos passados, o preço ele não podia fechar abaixo da média. No 9.2 e 9.3. No 9.1, sim, porque ele está virando a média. Ele fechava, por exemplo, então ele fechava aqui abaixo, né? E depois ele na outra ele rompia e fechava para cima, tá? Então, quem quiser rever 9.1, eu vou deixar aí na descrição para vocês reverem. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer assim. Então, a gente vai ter o ativo, por exemplo, vai estar puxando, tá? Aí ele vai começar uma correção, por exemplo. Aí ele começa a correção, tá? Vou desenhar bonitinho aqui para vocês pegarem o padrão perfeito. Mas depois a gente vai discutir outras formas de procurar no gráfico, tá? Aí em algum momento esse candle ele fecha abaixo da 9. Ele tem que fechar abaixo da 9, tá? Porque aí a 9 vai virar para baixo. Então ele vai fechar abaixo da 9. Perfeito. Aí ele fechou abaixo da 9. Essa mínima desse candle, ela não pode ser mais perdida. Ele não pode violar mais a mínima desse candle. Então eu não posso ter um candle aqui, por exemplo, um candle aqui que faça um pavio aqui embaixo. Então ele tem que fechar aqui e não pode violar mais essa mínima. Se ele violar essa mínima, ele desconfigura o 9.4. Tá? O ideal, 9.4 ideal. No candle seguinte, ele obrigatoriamente já tem que fechar. Vou fazer verdinho. No candle seguinte, obrigatoriamente o candle ele tem que fechar acima da 9. Ele tem que virar a 9 para cima de novo. Feito esse desenho, o trigger de entrada é na máxima desse candle, tá? E o stop é na mínima desse candle, do candle que virou a 9 para baixo. E o trigger de entrada é na máxima desse candle que virou a 9 para cima, tá? Então, o candle seguinte tem que vir e violar onde você vai fazer a entrada. Como esse é um setup, que se a gente observar aqui, a gente vai ver, olha o tamanho da correção que ela fez aqui, ó. Tá? Olha o tamanho dessa correção. Então, o que acontece? Como você tem uma correção mais acentuada, o ideal é que você faça um RP, você tendo distância para isso, nesse topo. Porque pode ocorrer aquela mesma coisa que eu falei nos outros, que ele pode vir fazer um topo duplo e voltar a cair. Então, se você não fizer RP aqui, quando ele chegar nesse topo, você tem que proteger no 0 a 0. Porque você tem que proteger a sua operação. Tá? Isso é muito importante. Ok, pessoal? Então, você vai fazer esse trigger, né? Vai usar esse trigger. Aí o ativo ele vai continuar subindo, por exemplo. Né? Vai fazer seus movimentos. Vamos fazer aqui um desenho. E a 9, ela vai vir aqui. Opa. A 9, ela vai vir aqui. Então, o que vocês vão fazer? Aí, quando o trade começar a andar, a gente vai levando pela 9. Então, a gente vai esperar um candle fechar abaixo da 9, por exemplo. Um candle fechou aqui abaixo da 9. O seu stop vem aonde? O seu stop estava aqui. Aí, seu stop vai vir para cá. Aí, se no candle seguinte o movimento continuar, a gente continua no trade. Entendeu? Aí fechou de novo abaixo da 9. Aí fechou aqui abaixo da 9. Então nosso stop que estava aqui, ele vai vir para cá. Ah, no candle seguinte ele rompeu. Então no candle seguinte ele veio e violou a mínima, aí você sai do trade. Esse é o trade de 9.4. Tá? Então, vamos passar algumas dicas bem importantes desse trade. Tá? Deixa eu apagar aqui. Passar umas dicas bem importantes. Isso tem que ficar na cabeça, cara. Não pode esquecer isso nunca. Primeiro, lembra sempre, é um setup de tendência. A 9 ela tem que estar para cima ou ela tem que estar para baixo. Tem que estar inclinada. Segundo ponto importante, a 9 ela não pode ter uma inclinação muito íngreme, ou para cima ou para baixo. Porque a chance dela ser violada e perder é muito grande. O ideal é que a 9 ela venha, por exemplo, tá? Esses setups são muito bons para isso. A gente tem uma congestão. Aí a 9 ela vem aqui dentro, ó.
pá, pá, bate em cima, bate embaixo, bate em cima, aí o ativo rompe. Aí ele faz aqui esse movimento de rompimento, né? Então ele faz o rompimento. Você não conseguiu pegar esse rompimento. Aí em algum momento ele vem aqui e faz isso aqui. Aí a 9 ela faz o quê? A 9 ela vem, deixa eu pegar ela no roxo. Aí a 9 ela vem, ela vai dar uma viradinha aqui e vai continuar subindo. Porque no candle seguinte, ele já vai violar para cima de novo e vai seguir o ativo. Cara, isso aqui é sensacional. Porque você está juntando várias coisas dentro da análise técnica para operar um setup específico. Então você está juntando que você teve uma congestão, que é uma coisa que dá momento no ativo. Você teve um rompimento. Você teve um pivô pós-rompimento, confirmando o rompimento dessa congestão. E você está entrando para pegar uma segunda onda, uma terceira onda de Elliott, por exemplo. Porque aqui você teria uma onda 1, por exemplo, né? Você teria uma onda 1, você teria uma onda 2, e aqui você estaria iniciando uma onda 3. Você está pegando a melhor onda de Elliott que tem no movimento. Então você junta várias coisas da análise técnica numa coisa só. Isso gera um momento no trade e esse trade vai embora. Então a chance de acerto é muito maior. Além já da chance de acerto do setup, que é muito grande. Tá? Então é importante você saber quando você vai usar. Não fica procurando pegar esse setup aqui, pegar esse setup aqui, pegar aqui, porque você vai tomar stop. Espera o ativo puxar, espera o ativo dar uma direcional. A hora que o ativo der uma direcional, você vai entrar nisso. Esse setup é muito bom no dólar, muito bom no dólar, a gente vai olhar. Então você pega um dólar diário, um dólar de 60 minutos, um dólar de 15 minutos, esse setup ele é muito bom. Todos esses 9.2, 9.3, 9.4, em 30 minutos para cima do dólar são setups sensacionais. Setups que às vezes você fica, se você pegar nos 60 minutos, você fica posicionado 2, 3 dias. Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Então deixa eu apagar isso aqui. Vou mostrar no dólar então. Já que eu falei do dólar, Dolfut. Vou pegar um Dolfut aqui. Tá? Vamos trazer o dólar para dentro. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente põe para ajudar. Então a gente está aqui com um gráfico limpo do dólar no diário. Certo? Então vamos colocar aqui uma média móvel de 9. Média móvel de 9. Tá? A 9 ela tem que ser exponencial. Então a gente vai mudar aqui para exponencial. Vou mudar ela para corzinha roxa. E vamos deixar ela um pouquinho mais grossinha. Tá? Então aqui, ó. Aqui tem um perfeito, ó. Já tô vendo de cara aqui, ó. Tá? Então aqui o dólar, o que ele fez? Ele puxou. Tá vendo? Ó, ele puxou. Aí em algum momento aqui da correção, por exemplo, nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Ele puxou. Fez uma correção e esse candle fechou abaixo da 9. E virou a 9 para baixo. Tá vendo a 9 virada para baixo? No candle seguinte, mostrou uma reação de força e virou a 9 para cima de novo. Na abertura do terceiro dia, aqui, né, a abertura foi aqui. Aqui abriu já um pouco longe. Mas você teria uma entrada aqui, por exemplo. A entrada seria aqui nesse ponto. Aí você vai fazer o quê? Você tem um testezinho de topo aqui que você pode fazer uma RP. O stop aqui embaixo, tá? O stop aqui embaixo. Só para vocês entenderem. Então você tem um testinho de topo ou você pode levar pela 9. Se você levou pela 9, você saiu aqui. Porque virou para baixo, né? Fechou abaixo da 9 e violou. Vamos procurar outro. Quer ver, ó. Vamos achar outro. Aqui tem outro, ó. Mas esse aqui ficou meio bagunçado aqui. Vamos pegar um mais fácil de vocês entenderem. Aqui tem outro, ó. Então aqui, ó. Você vê como fica mais difícil. Ó. Quer ver? Vou marcar aqui, a gente tem uma congestão. Certo? Então vê que dentro da congestão, ó, ele fechou abaixo da 9, o candle seguinte fechou acima e ativou. Só que aqui você tem uma certa direcional na média. Daria para entrar? Daria, né? Então você consegue levar pela 9. Pela 9 você teria saído aonde? Pela 9 você teria que estopar aqui quando ela virou para baixo, tá? Mas você vê como fica difícil. Quando o trade ele puxa, quando o ativo ele puxa, ele fica bem mais fácil. Né? Você quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó, mais para trás. Isso aqui é no diário, né? Aqui, ó. Aqui tem um bem bonito, ó. No início dessa puxadona que deu, ó.
Então a gente tem essa puxada aqui, ó, tá? Pensa aqui nessa puxada. Aí o ativo foi, vou até botar roxo aqui, ó. O ativo foi e puxou. Aí aqui, ó, se vocês separarem aqui, vou botar pequenininho aqui, ó. Aqui, ó, o ativo fechou abaixo da 9 e a 9 deu aquela quebradinha. Depois eu vou dar um zoom. Ó, vou dar um zoom para vocês verem melhor. Ó. Tá? Deixa eu ver se ficou bom aqui, ó. Agora acho que ficou bom. Então aqui, ó. O ativo tava aqui, ó. Quer ver, ó, se você pegar aqui, ele tava aqui meio numa lateral aqui, ó, trabalhando dentro dessa faixa de preço, tá? Então a gente tem aqui, ó. Aí ele pegou e puxou, certo? Saiu dessa lateralização aqui e puxou, fez o fundo e começou a puxar uma alta. Aqui, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, aqui ele deu uma puxada, aí aqui ele fez uma correção, uma segunda correção e armou um 9.3. O gatilho do 9.3 aqui, que foi ativado aqui. Aí ele puxou, beleza. Aí vamos supor que você perdeu esse 9.3. Aí aqui ele faz, o candle de referência qual que é? O candle de referência é esse, porque ele fechou mais alto. Aí você tem esse candle, aí você tem esse candle que fecha abaixo da 9. Olha como a 9 ela dá uma quebradinha. No candle seguinte, a 9 vira para cima de novo, ele fecha acima. O gatilho aqui. Nesse dia você tem a compra e você levou pela 9. Vamos ver aonde que a gente sairia pela 9. Então vamos lá, ó. A entrada pela 9 foi aqui, ó, certo? Quando o ativo puxou a tendência, então a entrada foi aqui. Vamos ver quantos pontos vai dar isso aqui, tá? A gente pode procurar vários desses. Então quem entrou aqui e levou pela 9 foi sair aqui, ó, porque ó, não perdeu a 9, não perdeu a 9, aqui só violou, mas não fechou abaixo, só violou, não fechou abaixo, só violou, não fechou abaixo, violou, não fechou abaixo aqui. Então aqui você vai mover teu stop para cá. O que aconteceu aqui? Aquele violou, você saiu. Quantos pontos daria daqui até lá? Até a saída que foi aqui. 733 pontos no dólar. Tá? Em 35 dias. Vamos jogar isso nos 60 minutos? Vamos olhar nos 60 minutos. 60 minutos é bom também. Vamos pegar 60 minutos. Ó, já tem um de cara aqui, ó. Tá? Já tem um de cara aqui essa semana. Então o ativo está puxando para baixo. Tá? O ativo puxando para baixo. O que aconteceu aqui? Nos 60 minutos. Abriu o mercado, jogou para cima e fechou acima da 9, a 9 virou para cima. Certo? Nesse outro candle aqui, ele já fechou de novo para baixo da 9. Então ele fechou abaixo da 9, ele armou um 9.4 aqui. Esse candle ele abriu e violou. Então como ele violou, você faz uma venda aqui. Você fazendo essa venda, você vai sair aonde? Você não saiu ainda. Porque o candle está indo embora, a 9 está indo embora. Então aqui, quanto você teria pego? Só aqui, quantos pontos você teria pego aqui na sexta-feira, por exemplo? 181 pontos. Em 8 horas de pregão. Então, ele é um setup extremamente assertivo, principalmente no dólar, porque o dólar ele tem um movimento direcional mais claro. Lógico que quando você tem um ativo que ele está desse tipo aqui, você não vai operar esse setup, porque lembra que eu falei, você tem uma congestão com médias emboladas, tá? Aí o que a gente pode usar, quando o Larry Williams desenvolveu esse setup, então, pessoal, voltando, quando o Larry Williams desenvolveu esse setup, qual foi a ideia dele? Você só usar 9. Você não precisa de 9, de 21, de 200, 400, 600, 800, o que você quiser. Ele desenvolveu para média de 9. O que eu faço? Eu adiciono algumas coisas para eu trabalhar melhor parte de suporte e resistência. Então a gente pode vir aqui e colocar uma 21, por exemplo, exponencial, que é o que o Palex faz. Então eu coloco uma 21 exponencial, mas isso não tem no setup original. Então por quê? Eu vou evitar essa parte assim, por exemplo, fazer uma venda com a 20, eu fazer uma compra. Então aqui eu sei que eu tenho uma 20 segurando, entendeu? Então você pode fazer, você pode pegar e colocar uma média móvel de 200, por exemplo. Eu gosto por uma média móvel de 200. Por quê? Para você não fazer uma venda ou uma compra em cima da média móvel de 200. Mas o setup original não tem isso, pessoal. Então, o setup original fala que você meteu o pau. Entendeu? Independente das outras médias. É a média só de 9. Então, eu deixo a telinha simples assim, só para operar
por exemplo, um 9.2, 9.3, 9.4, sem muita informação. E ele não fala de volume, não fala de nada. Lógico que o ideal, quando você tem essa aqui, esse candle que ele reverte esse movimento de alta, se ele tiver volume, melhor ainda. Porque se ele tiver volume, ele mostra para você que o movimento teve força contrária, né? Vamos procurar mais um aqui, ó. Esse é um setup fácil de você achar. Eu vou tirar essas médias para ficar fácil da gente enxergar, tá? Então, se quer ver, vamos procurar aqui. É só ter um movimento direcional. Ó, aqui, por que ele não foi? Vou mostrar. Ó. Aqui, ó, movimento direcional. Perdeu a 9, mas esse aqui violou. Tá? O ideal é que ele não viole. Ele não pode violar a mínima do candle que fechou abaixo da 9. Por isso que esse caso não ficou interessante. Aqui também, ó. Aqui ele está direcional? Está direcional. Então aqui ele fechou, mas aqui ele violou. Tá? Então ele desconfigura. O ideal é que ele não tenha essa violação. Aqui já vamos procurar. Ó, aqui tem um que deu stop, ó. Apesar que ele não chegou a virar propriamente dito. Ó, ele fechou bem em cima, ele não chegou a virar para cima, né? Ele tem que virar no candle seguinte, não pode demorar mais de um candle para voltar para cima da média. Ó, vamos ver o movimento de baixo. Aqui violou, aqui não fechou acima, aqui não fechou acima, aqui ele violou. Vamos ver aqui esse movimento de alta. Aqui não. Vamos procurar no de 15 minutos, ver se a gente acha alguns de 15 minutos. Vamos botar no 15 minutos, tá? Então no 15 minutos também tem, já é um pouco mais difícil de achar. Vamos botar no 30. No 30 é legal. Vamos botar no 30. Então aqui, ó, aquele que teve no 60, no 30 não dá, porque ele fechou e violou. Então ele perdeu. Fechou. E vamos ver se ele violou aqui, ó. Tá vendo que ele virou para cima, depois já virou para baixo, mas aí ele virou para cima de novo, virou para baixo, então 9 não pode ter esse vira-vira aqui, tá? Aqui ele violou também, não deu certo. Aqui não estava direcional ainda, tá? Vamos olhar mais para cá, mais para trás. Então aqui não. Aqui teve um 9.2, ó, que armou e ativou aqui. Então, ó, quem assistiu a aula de 9.2, quem deu referência, fechou abaixo da mínima, gatilho, gatilho, rompeu aqui, foi embora. Tá? Vamos ver se eu acho mais alguma. Aqui o dólar ficou uns bons dias. Aqui, ó. Eu não gosto muito porque ele tem essa parte aqui atrás, ele tem essa congestão aqui atrás. Mas aqui ele tem um 9.4. Então você tem queda de referência, fechou abaixo da 9, não perdeu a mínima, fechou acima, no dia seguinte rompeu e o trade foi embora. Quantos pontos deu aqui? 22 pontos. Tá? Então você tem vários momentos desses que pode acontecer isso. Então vamos lá, pessoal, para terminar. Então, você vai ter em vários momentos esse trade dando uma entrada legal, né? E que dá para pegar boas operações. Lógico que você procurando isso num ativo só, fica mais difícil de achar. Mas você vai achar em vários momentos. Aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver se ela virou para baixo. Aqui ele fechou em cima da 9. Aqui ele perdeu muito. Então, o 9.4, na verdade, o que ele é? Ele é uma correção do setup que foi uma correção da tendência que puxou, que foi um pouco mais agressiva. Vamos dar uma olhada no índice. Vou pegar um Indifut. Tá? No índice também dá? Também dá. Então a gente pode pegar aqui, ó. Por exemplo, ó, nós estamos no 30 minutos. Então, o ativo está direcional, certo? Fechou abaixo, fechou acima, compra e segue o trade. Aqui no caso você pode levar no barra, você pode levar pela 9 sairia aqui, tá? Então sairia praticamente no 0 a 0. Mas você tem vários pontos. Aqui, ó, você tem outra entrada, ó. Então o ativo puxou, fechou abaixo,
fechou acima, né? Então aqui até a entrada ficaria ruim, mas você vê que ele fez um movimento aqui por causa do gap do dia, a entrada ficou ruim. Vamos ver onde venda? Aqui, ó. Mas aqui ele está embolado, ó. Ele teve um aqui, ó. Fechou acima, fechou abaixo, ativou aqui, joga para baixo. Mas lembra que eu falei que eu não gosto quando tem essas médias emboladas aqui? Então aqui eu não entraria, tá? Vamos ver mais algum aqui, ó. Ele faz muito isso. Vamos procurar em alguma ação? Vamos procurar na Magalu. Então, por exemplo, Magalu, aqui, ó. Aqui a média está um pouco inclinada, mas serve como exemplo, tá? Então, puxou, fechou abaixo, fechou acima, e aqui você tem a compra. Lembra que eu falei que tem que realizar uma parte no topo? Olha por quê. Já devolveu tudo para baixo. Tá? Ela fez como se fosse um topo duplo ali. Isso no gráfico de 30. Vamos pôr no diário da Magalu. No diário esse setup é sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Quando pega ele no movimento, ainda que você tenha uma congestão, por exemplo, você tem aqui essa congestão. Né? Então você tem um movimento assim. Nesse caso não fez, mas você tem um movimento assim, que você não consegue pegar porque ela rompe direto. Aí vamos supor que aqui esse candle ele viesse e fizesse assim, fechasse para baixo e no outro rompesse para cima, é o momento ideal de pegar esse setup, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, é que aqui ficou meio mastigadinho, mas dá, ó. Fechou abaixo, fechou acima, compra, o stop é aqui, né? Aí você vai levando, sairia aqui. Então aqui no caso tomaria um loss, tá? Pequeno, mas tomaria um loss. Vamos ver se eu acho outro aqui, ó. Aqui tem um bom, ó. Então você vê que o ativo puxou, né, ó. Olha o que eu falo. Você tem essa congestão aqui, certo? Você tem essa congestãozinha aqui, ó, que o ativo ficou de lado aqui. Aí ele veio e rompeu esticado, você não conseguiu entrar, porque ele rompeu esticado. Aí aqui a gente tem os dois setups desses 9, né? Então você tem aqui um 9.2 que foi ativado aqui. Aí vamos supor que você não entrou no 9.2. Aqui ele vira 9 para baixo e aqui ele vira 9 para cima. No candle é o seguinte, você vê que ele já fez o setup. Então ativa aqui. Então aqui você ainda junta um powerzinho, um power breakout aqui. Então você compra aqui e leva pela 9. Pela 9 você sairia aqui. Tá? Então esse é o setup. É por isso que eu gosto do ativo quando ele dá essa pausa, né? A gente fala quando ele dá essa resetada no movimento, né? Vamos procurar mais um aqui só. Esse aqui fechou abaixo, fechou em cima. Ó, aqui ele fechou abaixo, depois fechou acima, mas ele violou aqui, ó. Antes de violar para cima, ele violou para baixo. Então ele desconfigurou. Então, pessoal, isso aqui é uma questão de treinar a vista. Então tem que botar um gráfico desse aqui só com a média de 9 e treinar para você identificar. Lógico que não é todo dia que tem um setup bem alinhadinho, bem identificado. Ó, aqui tem um, ó. Ó, aqui dá para ver. Puxou, o ativo puxou. Aqui ele fechou abaixo, pouquinha coisa, mas ele fechou abaixo. Aí aqui ele fechou acima e deu entrada. Tá? Então aqui você tem mais um 9.4. Tá? Você vê que ele fez uma congestão aqui, ó. Ele fez uma congestão aqui e saiu, né? Fez uma reversão ali e saiu. Aqui ele não chegou a fechar abaixo. Vamos ver se tem mais aqui. Aqui tem outro, ó. Esse está bem bonito, ó. Então você tem o ativo saindo dessa lateralização aqui. O ativo saiu. Olha que bacana. Aí ele veio e fechou abaixo. No outro candle ele fechou acima. Então nesse candle você ativou. Ele rompeu a máxima, você ativou. Onde está o stop? O stop está aqui, ó. Vamos levar pela 9? Levou pela 9, levou pela 9, levou pela 9 e saiu aqui. Tá? Quanto que deu esse ganho? Quem comprou aqui e saiu aqui, por exemplo. Ganhou só 36%. Tá? Então ele é um setup sensacional, pessoal. Sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um like aí no vídeo. Vamos mostrar aí pro pessoal. Mostrar nos grupos aí. Dar uma força pro canal. E em breve vai ter mais setups aí para vocês. Explicando passo a passo e mostrando para vocês no gráfico. Tá ok, pessoal? Valeu e até mais.